A urticária é uma irritação na pele causada por diversos fatores. O organismo reage como se ele estivesse detectando uma substância estranha. Então, as células da pele começam a responder, provocando a dilatação dos vasos sanguíneos. O resultado? Vermelhidão, inchaço, coceira. Em alguns casos raros, a pessoa pode até alergia à água, ela pode ter. E é chamada urticária aquagênica. Para a gente entender o assunto e os mais diferentes tipos de urticárias, a gente recebe aqui no estúdio a alergista e imunologista, a doutora Renata Frigi. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde. Boa tarde, Abi. Obrigada. Tudo bom? Tudo ótimo. Eu adorei o tema. É muito legal. Porque acho que dá para confundir também bastante, né, doutora? Dá, e é um tema muito interessante porque acomete muita população, né? A população alérgica fica confusa. Então, assim, é um tema bem legal esse daí, urticária, viu? O que é urticária, doutora? A urticária, primeiro a gente tem que entender que o que são as urticas, né? A urticária é quando formam lesões pelo nosso corpo, que são placas avermelhadas que coçam, né? Ficam vermelhas, que coçam, que podem caminhar pelo corpo. Então a gente diz que tem localização fugaz. O que é isso? Cada hora num lugar. Uma hora na perna, outra na coxa, outra na barriga. Desaparece na barriga, doutora, aparece no braço. Desaparece do braço, vai para o outro. Ela vai caminhando pelo corpo. Ela vai caminhando pelo corpo, coça, arde. Tem paciente que reclama de ardência, queimação, inchaço no local. Você pode ter só as placas, você pode evoluir também com inchaços de mucosa. Então a gente fala que é o angedema, também é uma manifestação de urticária. Então a gente diz que é urticária e angedema, né? Inchaço do lábio, do olho, da orelha, região genital, pé e mão também pode ocorrer. E pode ocorrer as duas coisas juntos, só o inchaço, só a placa ou o inchaço e a placa junto. E doutora, o que causa a urticária? Na verdade, a urticária é uma doença autoimune, né? Antigamente achava que era uma alergia, mas não é uma alergia, o contato com... Existe a urticária física, que é o contato com o meio externo, mas é uma autoimunidade que faz com que ocorram as placas, a formação das urticas, da própria urticária e os edemas. Então é uma lesão autoimune, é o sistema imunológico produzindo isso no organismo do ser humano. E quais os tipos, doutora? Tem vários tipos, por exemplo? Existe a urticária aguda e a crônica, né? A aguda é aquela que dura até 6 semanas. Então, aquele paciente que tem alergia a camarão, come um camarão, fica todo inchado, ou toma um medicamento que ele é alérgico, por exemplo, uma dipirona, né, uma aspirina, também incha, é agudo. Então, você Isso é urticária, então, não é só alergia, enfim? Não, é uma urticária, é uma manifestação alérgica da alergia ao medicamento, pode ser uma urticária e pode evoluir até para uma anafilaxia, que é uma urticária grave, onde fecha a glote, né, que pode levar até a óbito. Então, existe a aguda, que você tem um evento agudo, uma alergia a medicamento, alimento, pode acontecer, né? Uma picada de inseto, vespa, abelha, a gente já comentou aqui, marimbondo, formiga, são eventos agudos de uma urticária e um angedema que pode evoluir para uma anafilaxia. Isso é agudo. A crônica é aquela urticária que vem aparecendo no organismo e que tem mais de 6 semanas. Então o paciente fala assim no consultório, doutora, eu tenho esses sintomas há 2 anos, há 6 meses, eles vão e vêm. Então eu apresento urticária, fico em crise umas 3 semanas, melhora. Depois de 2 semanas aparece de novo. Aparece todos os dias, aparece toda semana, uma vez por mês. Isso é uma coisa crônica, acima de 6 semanas, né? E dentre as urticárias crônicas, existem vários tipos, né? Então a mais comum é a urticária crônica espontânea, idiopática, que a gente chama de UCE, urticária crônica espontânea, que na grande maioria é idiopática, não tem uma causa definida, né? Geralmente é uma autoimunidade, às vezes o paciente está estressado, geralmente o estresse pode desencadear isso, né? O estresse altera o sistema imune que produz a urticária, né? É idiopático. Então, de repente, o sistema imunológico acorda e começa a atacar uma célula do seu organismo e começa a produzir urticária, liberar histamina, que faz vasodilatação e produz as placas. Essa é a mais comum. Mas existem também, como você comentou, as urticárias físicas, que dentre elas a aquagênica. Quais são as urticárias físicas? Também é uma urticária crônica, que dura acima de 6 semanas, que pode durar a vida inteira, e ela acontece com os eventos físicos. Quais são eles? Por exemplo, luz solar. Então, às vezes o paciente vai para a praia, no sol, tem crise de urticária. Água. Aí na urticária aquagênica, qualquer contato daquele paciente com água, ele vai produzir as urticas. Tipo, não pode nem tomar chuva? Tem chuva, nem banho direito, piscina, independe da temperatura da água, é o contato do corpo com a água. Nossa, independente se está quente, se está fria. Essa é a aquagênica, independe de estar quente ou estar fria.
Existe, então, a luz solar, a aquagênica, pressão. Então, aqueles pacientes que têm dermografismo, que você aperta, né? Você está usando uma sacola, por exemplo, ó, isso é um dermografismo que está mostrando aí, né? Gente. Isso é uma urticária de pressão, exatamente. Depois escreve na pele do paciente e vai formando o nome, né? Isso é uma urticária de pressão, que a gente chama de dermografismo. E ela sai rápido, doutora, ou não? A urticária é o que vai demorar para sair. Então, o dermografismo, ele costuma sair mais rápido, mas a urticária, as placas, elas não duram mais do que 24 a 48 horas. Tá. Ela vai caminhando pelo corpo, né? A urticária pode ficar assim dias, meses e anos, mas a lesão, ela não fica fixa ali mais do que 24 a 48 horas. Ela vai caminhando e coça o corpo todo, né? E depende de cada paciente também. Então, a gente estava falando da urticária física, né? A gente tem a luz do sol, a gente tem a pressão, sacola de supermercado, o paciente carrega, faz pressão, coça, elástico de calcinha, cueca, elástico de sutiã, elástico de meia, tudo isso é urticária de pressão. Aonde faz a pressão, ocorre as placas de urticária. A gente tem urticária também, aquagênica, já falei, da água fria, né? A gente tem urticária ao frio. Então, às vezes o paciente vai, por exemplo, vai para Campos do Jordão, tá lá na sua cidade quentinha, vai para Campos, passar um dia, tá super frio. Aonde está exposto, rosto, mão, incha, fica vermelho, coça, então isso é urticária ao frio. Existe urticária acolinérgica, que é do exercício físico, da atividade física, quando você esquenta seu corpo, você produz placas de urticária. Então, existe uma infinidade de urticárias físicas que estão relacionadas ao meio externo com o paciente. E é possível, doutora, a gente já ter passado por eventos assim? Porque você está falando e eu fiquei pensando em vários momentos que eu já fiquei assim. Eu falei, nossa, será que eu tenho ou não? Ou foi, de repente, uma alergia? Não, pode. Assim, se você parar para fazer uma entrevista com uma grande população, assim, 70% da população já passou por um evento de urticária na vida. Entendeu? Da aguda, então, é super comum, né? A aguda, que é um evento que dura até 6 semanas, geralmente 1 ou 2, geralmente a reação viral, né? Algum vírus produz uma urticária aguda. Na crônica, às vezes o paciente ele para pensar que ele tem uma urticária crônica, porque ele vai no consultório e fala assim, doutora, eu tô com uma urticária que está desde janeiro, por exemplo. Mas olha, lá há 10 anos atrás eu já tive isso. Depois, há uns 20 anos atrás, quando eu era criança, eu também tive isso. Aí você fala, poxa, você tem uma urticária crônica. São situações que vêm em crises. São eventos que acontecem no organismo daquele paciente que vêm em crises, né? E é uma suscetibilidade genética que o paciente tem em apresentar a urticária, entendeu? Interessante. Então, doutora, nós temos um depoimento aqui. Vamos assistir juntos. vamos. Meu nome é Rafael, eu tenho 35 anos e eu tenho uma doença chamada urticária crônica espontânea. No meu caso, é uma doença que ela desencadeia manchas vermelhas sobre todo o meu corpo, manchas que apresentam uma certa coceira. E normalmente quando eu praticava exercícios físicos, né? Já tem uns 20 anos que eu convivo com essa doença e no começo era assim, com exercícios físicos, mas depois passou para vários outros tipos de estímulos, digamos assim, né? Um tempo mais frio ou um calor intenso e diversas causas, né? Eu só fui encontrar um tratamento adequado quando eu tinha uns 27, 28 anos, quando eu encontrei a doutora Renata, que ela me explicou o que era a doença de fato, que tinha uma série de tratamentos possíveis e não tão prejudiciais como os que eu estava fazendo, que eu fazia tratamento com corticoide. E, enfim, começamos o tratamento e acho que em 6 meses já tinha outra qualidade de vida, absolutamente outra. Então, acho que o que eu tinha para dizer era isso, né? A importância de encontrar um bom profissional e entender que existe tratamento e dá para ter, sim, uma qualidade de vida digna. Que interessante isso, doutora. Porque assim, demora para identificar, porque provavelmente pensava que era uma alergia, enfim, né, há várias outras coisas. E esse tratamento que ele falou do corticoide judia muito, né, doutora? O Rafael é um paciente bem marcante para mim, né? E é um paciente que é bem clássico, porque ele tem essa urticária há 20 anos, ele está no meu consultório faz mais ou menos uns 5 anos, e ele veio com uma história
dessa, né, que ele tomava muito corticoide, porque o paciente ele toma corticoide e a urticária resolve rapidinho. Só que passa 24, 48 horas, volta, ele fica corticoide, e tem uma série de efeitos colaterais, né? E chega uma hora que o corticoide também já não faz mais efeito, né? E ele, o Rafael, era uma paciente que, de primeiro momento, ele tinha só uma urticária colinérgica. Então, ele falava para mim assim, doutora, eu não consigo mais fazer nenhuma atividade física, e a atividade física é uma coisa que ajuda muito ele se desestressa, né? Ele gostava de jogar futebol, ele gostava de fazer jiu-jitsu. Aí ele começou a fazer urticária de pressão também, porque o jiu-jitsu você pega, né? Ele falou que onde as pessoas apertavam, marcavam, ele tinha, assim, a qualidade de vida dele era zero. Ele chegou a ficar bem emocionado mesmo na consulta. Começamos com antialérgico contínuo. Ele ficou bem por um tempo, mas depois a urticária parou de responder ao antialérgico contínuo. Antialérgico contínuo você pode usar, não tem efeito colateral, que não, ao contrário do corticoide. E agora a gente está numa outra medicação, que é uma medicação que a gente chama de imunobiológico, que é uma medicação, aquelas ampolas que você usa uma vez por mês, caríssimas, né, que o convênio paga, né, que o convênio libera. E agora controlou a doença dele. Então, assim, eu tive várias fases do Rafael, entendeu? Com uma doença descontrolada, com uma doença controlada com antialérgico contínuo e agora controlada com imunobiológico. Ele está, assim, muito feliz. E eu estou feliz por ele, né? Ele está ótimo. Doutora, já temos perguntinhas, vamos lá. Bora ver, perguntinha para a doutora aqui, ó, da Vera Lúcia. Doutora Renata, eu tenho uma alergia no corpo e pele ressecada e também algumas manchas. Isso pode ser da diabetes ou esta urticária? O que pode ser? Obrigado, Vera Lúcia, pela pergunta. Na verdade, assim, provavelmente não deve ser urticária. Não sei se é da diabetes também, tem que avaliar que tipo de mancha é, tá? Porque a urticária, ela não fica fixa, ela caminha pelo corpo, entendeu? Então, ela não... Se você tem uma lesão que está fixa mais de 2, 3 dias, já não é uma urticária. Você tem que pensar em outro diagnóstico. Então, a urticária, a principal característica dela é a localização fugaz. Ela vai caminhando pelo corpo e desaparece no máximo em 48 horas. Então, para ela, como a lesão dela é fixa, provavelmente pode passar no dermatologista para avaliar que tipo de lesão é essa, né? Se é em decorrência da diabetes ou algum outro problema dermatológico. Boa. Mais uma, doutora? Bora ver aqui mais uma para a doutora, da Renata. Boa tarde. Minha filha foi diagnosticada com dermatomiosite aos 7 anos. Aos 16 anos, com urticária crônica espontânea e dermografismo. Tem a ver com o emocional? Como evitar? Obrigado, Renata. E sim, aí sim, ela tem uma, o que ela tem? Uma dermatomiosite, né? Já é uma doença autoimune, a dermatomiosite, e a urticária crônica espontânea também. Então, provavelmente ela está com 2 doenças autoimunes, né? A urticária crônica espontânea, que é o CE, e a dermatomiosite. O dermografismo, que é onde você faz o risco, você escreve, isso faz parte da urticária mesmo, né? Que é essa de pressão, por exemplo. Isso, que é a de pressão, exatamente. Mas a urticária crônica espontânea e as doenças autoimunes, elas são influenciadas pelo fator emocional, pelo estresse. Então, o paciente, quando ele se estressa, o fator emocional, ele altera o sistema imunológico, que você predispõe ao aparecimento das doenças autoimunes. Então, piora a doença autoimune no estresse emocional. Qualquer doença autoimune piora no estresse emocional, incluindo a urticária crônica espontânea. Doutora, agora uma dúvida que não quer calar. Quem tem a urticária em relação à água, como é que faz? Então, aí é isso mesmo, depende, né? Depende do grau do comprometimento desse paciente. Se é um paciente que fala assim, doutora, eu até consigo tomar banho, mas não consigo lavar a louça, porque para você lavar a louça, você fica muito tempo em contato com a água. Eu já tive paciente que tinha contato com a água e ficava com a mão inchada, coçando. Nesse tipo de paciente, que a qualidade de vida está comprometida ao contato com a água, você tem que usar antialérgico de uso contínuo. Usar antialérgico todos os dias da sua vida inteira, até essa urticária resolver ir embora. A hora que ela vai embora, a gente não sabe. Eu falo que depende do organismo de cada pessoa. Depende de como está o estado da sua autoimunidade, né? A gente vai acompanhando, vai aumentando dose, diminuindo dose, ver como é que está a resposta do paciente, mas dependendo da qualidade de vida, se está muito comprometida no contato com a água, ao ponto de não conseguir tomar banho, antialérgico de uso contínuo.
E aí, quando ela vai embora, doutora, é possível parar o tratamento? Sim. Ah, é possível. A gente percebe porque o paciente fala para mim assim, doutora, ele vem em consultas a cada 3 meses, a cada 4, tomando antialérgico contínuo. Aí você fala assim, quanto tempo você está sem crise? Ai, doutora, já estou sem crise faz mais de 3 meses, não aparece mais nada. Então vamos começar a reduzir a medicação? Aí você começa a reduzir a medicação e ele continua bem. Quando você começa a reduzir a medicação e o paciente começa a ter poucas crises, é porque a urticária ainda está ali. Então, não suspenda o antialérgico, porque se você suspender, você vai ter crise. Agora, está reduzindo a medicação e está ficando tudo bem, a gente consegue até suspender. Aí pode ser que volte, pode ser que não, pode ser que volte daqui a 5 anos, 10. Uma coisa legal que eu falo para o paciente com urticária crônica, eu falo assim, olha, a urticária é uma doença crônica, você não vai morrer dela, mas você vai morrer com ela. Então, ela é uma doença que ela vai te acompanhar a vida inteira. Ela vai alterar a sua qualidade de vida, ela não vai ser fatal, certo? Mas é uma doença crônica, então vai ter períodos que você vai ter que tratar com antialérgico contínuo, vai ter períodos que você vai ficar bem. E isso vai depender de cada organismo. Boa. Mais perguntinhas, doutora? Muito bom. Mais perguntinha para a doutora. Vamos ver aqui, ó. A Adriana mandou até uma fotinho, ó. Boa tarde. O que pode ser? Obrigado, Adriana. Aí não sei, tem que ver com ela se é só o pé dela que fica ruim, né? Provavelmente é só um pé. Pode ser uma dermatite de contato, né? Tem que excluir aí, porque como ela tem localizado no pé, aqui na parte de cima do pé, ver se não é o contato, os dedos estão ruins. Pode ser uma desidrose. Eu acho que ela precisa procurar um dermatologista ou um alergista para fazer o diagnóstico e ver a lesão ao vivo, né? Mas urticária não está aparecendo, não. Não parece urticária. A não ser que ela fale, olha, acontece quando eu tenho contato com a água, quando eu tenho contato com banho quente, porque o banho quente aumenta a temperatura da água, uma temperatura muito quente pode desencadear crise. Tem que fazer uma anamnese um pouquinho mais completa para a gente chegar ao diagnóstico aí. E se observar, né? Exatamente. Porque provavelmente coça, arde, enfim, né? Não é só a mancha que dá, né, doutora? Tem todas essas coisas para a gente saber na anamnese, né? A placa anda, ela é fixa, ela queima, incha a boca. Às vezes o paciente fala assim, às vezes dá um inchaço na minha boca, mas eu não tenho placa. Então, tudo isso é uma urticária. Boa. Doutora, o que nós temos aqui? Então, aqui a gente tem o que eu estava falando, né? Na urticária aquagênica, o paciente ele vai ter a crise, né? De acordo com qualquer temperatura de água, quente ou fria. Mas existem algumas dicas que a gente tem para o paciente que tem uma sensibilidade à água para evitar as crises, né? Então, como eu sempre falo aqui, toda vez que eu venho, quando eu estou falando de cosmético, evitar o sabonete com glicerina. Esse aqui, ó, um sabonete com cor, com cheiro, com perfume, que provavelmente tem muita glicerina aqui, evitar porque a glicerina resseca a pele. Então você vai sair do banho com a pele muito seca e ela vai coçar, né? Eu sempre falo isso. Usar um sabonete branco, hidratante, que não contém perfume, que não tem cheiro, esse é o ideal, tá? Que não tem cheiro, não tem perfume, não tem cor, tem menos produto químico, né? Evitar a bucha. Que vai esfregar, existe uma urticária também que eu não falei, que é a urticária vibratória. Quando você fica vibrando, você pode fazer as placas de urticária, entendeu? Isso é urticária vibratória. Então você escarifica a sua pele, fica vibrando, você pode se coçar também no banho. Eu falo que a bucha não é para ser usado no banho, né? As pessoas adoram sair com bucha. Não é para usar bucha. No máximo, um pezinho sujo da criança para esfregar o pé. E acabou. E acabou. Então, cuidado com a urticária vibratória também. E a bucha escarifica, machuca a sua pele. E usar o hidratante, né? Após o banho, lembrando que a hidratação, para a gente deixar a nossa pele hidratada, né, mais saudável, ela tem que ser feita até 5 minutos após o banho. Porque a pele está com o poro um pouquinho mais aberto ainda, depois do banho, então a hidratação é mais eficiente, é mais eficaz. Perfeito. Doutora, volte sempre. Obrigada, adoro vir aqui. Muito obrigada, A gente também adora. Você de casa, eu sei que você tem mais dúvida, a gente já está guardando todas as dúvidas aqui para a doutora voltar a falar sobre o assunto, tá? Mas também pode mandar uma mensagem para a doutora. @doutora Renata Garbossi Frigi, está aparecendo para você aí na tela o Instagram. O telefone é o 12 3913 6154. Obrigada, Ave. Obrigada, viu? Tudo de bom. Para nós.